Olá, pessoal. Vamos então analisar agora o terceiro processo de transferência horizontal de genes que ocorre entre bactérias, tá? Que é um processo chamado de transdução. Cuidado para vocês não confundirem com a transdução da bioquímica, tá? Ali é transdução de sinal, aqui é um processo chamado transdução. Ele pode ser definido como um processo onde vai haver a passagem de DNA de uma bactéria para outra e quem vai carregar esse DNA é uma partícula viral. Então, antes de discutir o processo propriamente dito, é importante que vocês tenham claro qual é o ciclo, ou quais são os ciclos de vida que um vírus pode realizar uma vez que ele infecta uma bactéria. Então, vírus que infectam bactérias recebem o nome genérico de bacteriófagos ou fagos, e eles podem seguir dois caminhos quando eles infectam uma célula bacteriana. Então, aqui eu vou colocar o esquema, eu estou apresentando aqui o esquema para vocês, não é a transdução ainda, e sim os ciclos de vida que um vírus pode realizar quando ele infecta uma célula bacteriana, que são os ciclos chamados de lítico e lisogênico. Então, vejam, aqui eu tenho um esquema de uma partícula viral com o genoma dele, no caso vai ser DNA, esquematizado em vermelho. O que vai acontecer? Quando um vírus reconhece a superfície de uma bactéria que ele é capaz de infectar, ele vai se adsorver. Então, a partícula viral encosta na superfície da bactéria, ela não consegue entrar na célula, uma vez que bactérias têm parede celular, ele vai simplesmente injetar o seu DNA e esse DNA, via de regra, ele vai ciclizar, ou seja, ele vai formar uma molécula circular. O que acontece? Lembra muito um plasmídio, não é? Muito bem. O vírus, dependendo da condição que ele encontra nessa célula, ele pode seguir um caminho que nós vamos chamar de ciclo lítico. Esse nome vem porque geralmente o resultado final de um ciclo lítico é a lise da célula bacteriana. Ou não, ou ele pode fazer um ciclo lisogênico. Eu vou explicar primeiro o lítico. Então, olhem, o vírus infectou, se adsorveu à superfície, injetou o seu DNA no citoplasma, está aqui o DNA circularizado, e esse DNA vai começar a comandar o metabolismo da célula bacteriana. Esse DNA vai ser transcrito, ou seja, ele vai originar RNAs mensageiros que serão traduzidos, ou seja, as proteínas virais vão começar a ser produzidas, no sentido de quê? No sentido de fazer com que a bactéria comece a trabalhar para gerar mais cópias do vírus. Então, é um ciclo onde o vírus vai duplicar o seu DNA e vai duplicar todas as proteínas que compõem este capsídeo, que é um envoltório da partícula viral, no sentido de escravizar a bactéria para que ela trabalhe para a produção de novas cópias. E vejam, além de estar acontecendo a síntese de proteínas virais, eu tenho o quê? Eu tenho a duplicação do DNA e olhem qual é o mecanismo, círculo rolante. Então, a cada volta eu estou tendo a cópia de um, um genoma viral, ao mesmo tempo a bactéria está produzindo as proteínas do capsídeo que vão se organizar, formar a partícula. O que acontece? Um DNA de tamanho adequado é capaz de entrar dentro do capsídeo. Chega um momento onde essa célula, essa pobre dessa bactéria, vai ter uma centena, talvez, de partículas de vírus no seu interior, ela vai sofrer lise e vai liberar uma partícula viral que está pronta para infectar uma nova célula. Então, num ciclo lítico, eu tenho o DNA viral, ele fica no citoplasma ativo e ele começa a comandar o metabolismo da bactéria no sentido dela produzir proteínas virais e cópias do genoma viral. Eu tenho a montagem da partícula viral e, finalmente, a morte da bactéria com liberação de um novo vírus. Isso é um ciclo lítico. O que é um ciclo lisogênico? É uma partícula viral infectar uma bactéria, o DNA se circulariza no citoplasma, só que agora, como se fosse um plasmídio, lembra na conjugação que um plasmídio pode integrar um DNA? Pois bem, esse DNA viral circular, ele pode simplesmente se integrar ao DNA da bactéria. Quando acontece isso, da gente ter um DNA viral integrado no genoma de uma bactéria, a gente diz que o vírus está na forma de prófago, porque ele agora não é mais ativo.
A célula bacteriana, então, ela simplesmente pode passar gerações e gerações se duplicando, carregando, então, no seu genoma um DNA viral, um genoma viral. Muitas vezes, quando essa célula bacteriana sofre algum tipo de estresse, seja nutricional, seja porque ela foi submetida à radiação ultravioleta, isso pode ativar um ciclo lítico. Então, o que que vai acontecer? Num determinado momento da vida da célula, da bactéria que estava com o vírus em estado de lisogenia, tá? Esse vírus, esse DNA viral, pode sair do estado integrado, a gente diz que esse DNA viral sofre uma excisão, então há a separação do DNA viral que volta para o citoplasma na forma de DNA circular e ativo, e agora ele inicia novamente um ciclo lítico e eu tenho novas produções de partículas virais. Então, isso, gente, é o ciclo lítico e lisogênico. Se vocês entenderam isso, vocês vão entender o que é a transdução. Existem dois tipos de transdução, uma transdução que a gente vai chamar de generalizada, onde qualquer pedaço de DNA bacteriano pode passar de uma célula para outra, ou eu tenho uma transdução especializada, onde determinados genes vão ser transferidos, e vocês vão entender, porque uma depende de um ciclo lítico e a outra depende de um ciclo lisogênico. Então, eu vou começar mostrando, então, para vocês como é uma transdução. Aqui é só o esquema para mostrar o ciclo lítico e lisogênico, então está aqui o DNA viral, que vai comandar a bactéria no sentido de produzir novas partículas virais que vão acabar saindo para poder infectar uma nova célula. Ou, no ciclo lisogênico, eu tenho o DNA viral, que vai se integrar ao DNA da bactéria, e essa bactéria pode gerar muitas células filhas com esse DNA integrado, até um belo dia que há a excisão, vejam aqui, excisão desse DNA, ele volta para o citoplasma e começa a fazer um novo ciclo lítico. Ok, o que acontece agora numa transdução generalizada? A transdução generalizada, ela depende de um ciclo lítico. Então, olhem esse esquema. Eu tenho uma bactéria com genoma aqui em azul, que está sendo infectado por um fago que tem um genoma vermelho, e o que aconteceu? O fago está fazendo um ciclo lítico, ele injeta o seu DNA, esse DNA fica no citoplasma, começa a comandar o metabolismo da bactéria para quê? Para produzir novas partículas virais. Quando eu falo que ele começa a comandar o metabolismo da bactéria, em que sentido? No sentido de escravizar essa bactéria. Ele vai, por exemplo, codificar proteínas, nucleases, que vão começar a clivar o DNA bacteriano para quê? Para fornecer nucleotídeos para a síntese do próprio DNA viral. Então, ele começa a picotar o DNA bacteriano, tá? Uma outra coisa que está acontecendo é as proteínas que formam o envoltório, o capsídeo, essas proteínas são sintetizadas, elas se organizam, e o que acontece? O DNA viral entra no capsídeo por um processo espontâneo. Qualquer fragmento de DNA que tenha um tamanho adequado é capaz de preencher o capsídeo. O processo, que, se vocês forem olhar em livro, o processo de montagem de uma partícula viral, de um fago, é um processo que chama-se preenchimento de cabeça, porque a partícula viral tem essa porção aqui, que a gente pode dizer que é um análogo a uma cabeça, pois qualquer segmento de DNA que tenha o tamanho adequado pode entrar, não interessa que DNA é esse. Então, o que vai acontecer? Eu sei que a figura está pequena, mas eu acho que dá para vocês enxergarem. Eu tinha lá um vírus com genoma vermelho, que infectou, está fazendo um ciclo lítico na bactéria, então ele está começando a produzir cópias do seu DNA, está produzindo cópias das suas proteínas, e eu tenho a montagem de partículas virais aqui perfeitas, mas se vocês olharem essa partícula, olhem a cor do genoma, é azul. Se é azul, isso é um pedaço de DNA bacteriano. O que acontece? Isso não é um vírus mais. Porque isso aqui eu posso ter um pedaço, esses vírus geralmente têm um genoma de 50 mil pares de base, tá? Eu posso ter 50 mil pares de base, ou seja, 50 genes. Normalmente um gene bacteriano tem 1000 pares de base. Eu vou ter 50 genes de bactéria enfiado dentro de um capsídeo. Isso é um vírus? Não. Isso é uma partícula transdutora. Então, isso aqui, gente, é meio que um Frankenstein. Isso aqui é
Capsídeo viral, só que genoma de bactéria. O que vai acontecer? Na aula de vírus eu vou discutir isso melhor com vocês. O que vai acontecer é que quem faz com que um bacteriófago reconheça a superfície de uma bactéria são as proteínas aqui do capsídeo. Então, o que vai acontecer? Embora isso aqui não seja um vírus, porque eu não tenho genoma viral aqui, eu tenho um pedaço de DNA bacteriano, essa estrutura aqui, tá? Essas proteínas reconhecem a superfície de uma nova bactéria, e mais do que isso, essa estrutura é capaz de injetar esse DNA numa nova bactéria. Então, o que vai acontecer, gente? Aqui está um esquema bem resumido de uma transdução generalizada. A bactéria número 1, de genoma azul aqui, sofre a infecção por um vírus, um fago. Na hora que esse fago está gerando suas cópias, um pedaço de DNA da bactéria pode entrar na cabeça, no capsídeo. Essa partícula transdutora sai, pode infectar uma nova célula e injetar o DNA da bactéria. Nessa segunda bactéria, vejam que ela tem um genoma verde agora, só para a gente facilitar a compreensão. E o que vai acontecer? A mesma coisa que a gente viu lá na transformação. Se houver a possibilidade de recombinação, essa bactéria pode receber um ou mais genes. E, com isso, ela pode mudar o seu fenótipo. Aqui tem um esquema que é um pouquinho mais didático, talvez. Vejam, tá lá o genoma da bactéria, a bactéria sendo infectada por um fago, o fago vai encolher o pescoço, vai injetar o seu genoma viral. Esse genoma viral vai fazer o quê? Vai comandar o metabolismo da bactéria no sentido de duplicar o seu DNA, no sentido de produzir mais proteínas de capsídeo. Ocorre a montagem das partículas virais e, por acaso, por isso chama-se transdução generalizada, porque qualquer pedaço de DNA, ele só tem que ter o tamanho adequado. Então, aqui o genoma era vermelho, então eu tenho nesse esquema 3 partículas virais e essa coisa. Isso é uma partícula transdutora, na verdade, que está carregando agora um DNA bacteriano. Isso tudo é liberado. O que pode acontecer? Está aqui de novo, só que agora mudando de novo as cores. Vejam, eu tenho uma partícula transdutora que pode agora infectar uma nova célula e, se houver a possibilidade de recombinação, tá? Eu tenho uma bactéria que ganhou uma característica nova. Chama-se transdução generalizada porque não há qualquer escolha no fragmento de DNA, é meramente uma questão de tamanho, ok? Enquanto que agora na transdução especializada, vocês vão ver que vai ser um pouquinho diferente. Na transdução especializada, eu dependo de um ciclo lisogênico, tá? É diferente da transdução generalizada. Então, novamente, eu tenho uma célula sendo infectada por um bacteriófago, só que agora, ao invés de acontecer um ciclo lítico, vai acontecer um ciclo lisogênico. Então, esse DNA vai ficar integrado, pode ficar por gerações, só que em alguma situação pode acontecer a excisão. E, na verdade, a transdução especializada nada mais é do que o resultado de uma excisão defeituosa. Então, vejam, a situação normal seria esse genoma vermelho sair, circularizar e começar a fazer um ciclo lítico. Só que se vocês olharem nesse esquema, eu tenho o quê? Eu tenho um defeito na excisão. Na realidade, esse DNA sofreu uma excisão, deixando um pedaço dele lá e trazendo um pedaço do DNA bacteriano. O que vai acontecer? Vai começar um ciclo lítico, onde eu vou ter agora cópias, todas as partículas virais vão carregar um pedacinho do DNA bacteriano. E o que pode acontecer? Pode acontecer desse fago infectar uma nova célula, e agora, na hora que ele injetar esse DNA aqui, que tem DNA dele, mas aqui é um pedacinho de DNA bacteriano, se for possível acontecer a recombinação, essa bactéria recebeu um novo pedaço de DNA. Isso aqui é só um esquema para vocês entenderem, só um minuto, para vocês entenderem o que aconteceu, tá? Na transdução especializada. Isso aqui é o melhor esquema, depois eu volto no slide anterior. Eu tenho, então, uma partícula viral, tá aqui, isso é o fago lambda, na verdade, é um esquema de um fago chamado lambda, que ele consegue fazer um ciclo lisogênico porque ele se integra. Em azul eu tenho o genoma da bactéria, então tá aqui a situação normal, ele está mostrando um dos genes, a gente já sabe onde o vírus vai se integrar,
Então, a gente sabe quais são os genes que estão flanqueando a região de integração do DNA viral. Então, o que acontece? Numa excisão normal, eu tenho simplesmente um evento de crossing over e o DNA viral sai perfeitamente igual, o DNA da bactéria fica normal, esse DNA viral vai fazer seu ciclo lítico e novas cópias vão ser feitas, não tem transdução. No caso de uma transdução especializada, houve a integração, só que na hora de haver a excisão, pode haver um evento equivocado, um erro na excisão. E aí fica o quê? Fica um pedacinho do DNA viral e lá vem um pedacinho do DNA bacteriano. Que o que vai acontecer? Quando há uma excisão equivocada, eu não tenho mais o genoma viral perfeito, eu tenho essa molécula híbrida que vai gerar novas cópias e esses fagos, quando saírem, eles estão carregando um pedaço. Ok? Então vejam, nessas 3 partes da aula, o que eu mostrei para vocês foi os eventos que acontecem de transferência horizontal de genes entre bactérias e de uma bactéria para outra, só que vale a pena a gente mencionar. Na realidade, o que vai acontecer na realidade eu tenho, por exemplo, na transformação, a transformação então é a captação de moléculas nuas de DNA, geralmente, especialmente em gram-positivos, ela requer espécies muito próximas, tá? Não acontece a captação de moléculas de DNA de espécies muito diversas, porque as proteínas não reconhecem aquele DNA. Então, isso é bem clássico na transformação. Gram-positivos não estão competentes o tempo todo, gram-negativos aparentemente sim. Gram-positivos entram uma fita simples, gram-negativos entram uma fita dupla. Conjugação. Conjugação é um fenômeno onde há o toque entre as células precisam estabelecer contato. É um processo extremamente comum em gram-negativos, envolve pilos F. Gram-positivos fazem conjugação, mas ainda é um assunto um pouquinho nebuloso, porque em alguns casos não tem pilos F envolvido. Em alguns casos, as células simplesmente se aglomeram e a gente não entende muito bem como há a passagem, embora em algumas gram-positivas, sim, possa haver a participação de uma estrutura semelhante ao pilos F. A transdução pode acontecer em gram-positivos, em gram-negativos, aparentemente não há grandes diferenças entre os 2 grupos de bactérias. E aí vocês poderiam me perguntar, falar muito bem, e em arqueia acontece? Acontece, a gente sabe que existe transformação, conjugação e transdução em arqueia, mas ainda são processos pouco descritos, pouco caracterizados. Então, tudo que eu falei para vocês nessas 3 aulas de genética é sobre transferência horizontal de genes em bactérias. Até hoje, que a gente saiba, nunca foi descrita a transferência de DNA de uma bactéria para uma arqueia ou vice-versa. Não sei se isso é possível, até agora a gente não teve ainda dados que mostrassem esse tipo de transferência, ok? E com isso, então, a gente encerra a parte de genética. Muito obrigada a vocês.